Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Assunção, sou psicólogo, psicoterapeuta, trabalho com abordagem centrada na pessoa há mais de 10 anos, atendendo jovens, adultos e idosos. E uma outra parte do meu trabalho que eu desenvolvo também há mais de 10 anos é trabalhar com a temática do abuso sexual contra criança e adolescente. Esse trabalho, no início, foi desenvolvido mais diretamente com o público das crianças e adolescentes, mas de alguns anos para cá, a minha intenção, o meu olhar, o meu foco, a minha energia começou a se direcionar para um outro público bem específico, ainda dentro desse guarda-chuva. E de alguns anos para cá eu tenho trabalhado muito com pessoas adultas que foram abusadas sexualmente na infância e adolescência. E é sobre esse tema que o podcast que você está escutando agora vai abordar. É esse tema que a gente vai conversar, é esse tema que a gente vai refletir, o universo dessas pessoas que a gente vai estar trocando por aqui. E eu queria falar logo de cara para vocês que eu estava com muita saudade de gravar podcast. Eu senti muita falta ao longo desse tempo que eu dei uma pausa, de estar aqui conversando e espalhando um pouco mais as reflexões, compartilhando com as pessoas, recebendo os feedbacks e tal. Senti muita falta, porque eu fiz isso muito lá no podcast do Revelando C, né? Quem me acompanha nas redes sociais já sabe que tem lá o projeto Revelando C, que eu passei basicamente uns 5 anos à frente dele. E esse projeto foi muito importante, porque deu um corpo para essa intenção que eu falei no começo, né, de trabalhar com as pessoas adultas. E foi um momento onde a gente pôde, onde mais pessoas puderam chegar e demonstrar interesse, a gente pôde parar para movimentar muita coisa, estudar muita coisa, crescer enquanto grupo e construir esse olhar do quão é importante essa temática. Então foi um momento muito importante que nesse momento o Revolundo C está com as atividades suspensas. A gente, enfim, cada pessoa teve que ir fazendo suas coisas e acabou que a gente não teve mais tanta energia para ficar movimentando por lá. Mas ainda vai estar disponível o site, os podcasts e tal. Então, se você tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o assunto, você pode procurar o podcast do Revolundo C nas principais plataformas, que tem muito material lá. Onde eu tô lá junto com as mais pessoas da equipe e a gente faz muitas reflexões legais, recebe alguns convidados e tal, e é muito, muito, muito massa. Então, assim, algumas coisas vão ser abordadas aqui também. Muito do que foi falado lá vai ser trazido por aqui de uma outra forma, de um outro jeito. Vai estar sendo só mais eu mesmo, não estou com a equipe do projeto mais, mas a intenção ainda é estar compartilhando reflexões, estar construindo esse espaço onde a gente possa estar falando sobre esse mundo do silêncio, falando sobre aspectos importantes da vida, da vivência, da experiência de quem passou por isso, e a gente vai estar abordando uma série de coisas por aqui. Então, eu estava com muita saudade de estar aqui compartilhando mais diretamente sobre essa temática, através do podcast. E também, agora logo no início, eu também queria fazer algo que a gente também fazia lá no podcast do Revolundo C. E eu acho que é cuidadoso, eu acho que é uma forma legal de abordar a temática, que é fazer um alerta de gatilho. A temática que a gente já está falando hoje e daqui para frente nesse podcast fala do abuso sexual, né? E falar do abuso sexual sempre é uma tarefa que não é fácil, que não é simples, que mexe com coisas muito profundas. Tanto pra gente que fala, como pra você que vai estar ouvindo também esse podcast. E aí esse alerta de gatilho é como uma lembrança de você ter um cuidado consigo quando você acessa o podcast. Se você tem uma sensibilidade maior, se você passou por alguma experiência, se você conhece alguém que passou, se isso te toca de alguma forma, saiba que é importante você também estar atento ao estar acessando o conteúdo que vai estar sendo abordado aqui, é também estar atento ao que você está sentindo, como você está recebendo isso, que efeito está gerando em você, para que você também tenha um processo de autocuidado. Um autocuidado no sentido de você trabalhar com abuso sexual é trabalhar com silêncio, né? É trabalhar com o muro do silêncio. E falar sobre isso e tentar encontrar um equilíbrio, principalmente quando eu falo de pessoas adultas que foram abusadas sexualmente na infância e adolescência, é encontrar esse equilíbrio entre reconhecer a importância do falar, do sair da solidão, do escutar sobre, de não ficar com esse segredo enterrado dentro de si, mas também cuidar
com que esse acesso seja também cuidadoso, para que a pessoa que está do outro lado escutando não tenha que se desorganizar e não ter como dar suporte a isso, não ter como dar um cuidado para isso. Então, a arte em gatilho é isso. É você se lembrar que esse acesso que você está fazendo é muito importante, é muito significativo, porém também tem que ser feito de maneira cuidadosa. Falando um pouco mais do podcast, né, desse novo momento, quem me segue lá nas redes sociais, no Instagram principalmente, que é o que eu tenho mais utilizado, acompanhou recentemente que eu também estou num novo momento em relação a esse trabalho que eu estou fazendo com as pessoas adultas que foram abusadas sexualmente na infância e adolescência, né? No começo desse mês de março, eu coloquei lá uma postagem que se chama Desconstruindo o Meu Muro do Silêncio. E nessa postagem eu apresento uma poesia que eu escrevi e também falo que eu sou uma pessoa adulta que passou por essa experiência. Ao longo desses anos todos que eu tive à frente do Réveillon do Ser, eu vivi um pouco esse descompasso entre estar falando muito sobre um tema muito forte, que é, como eu falei agora há pouco, envolvido por um muro do silêncio, mas eu mesmo não me sentia à vontade, não me sentia com disponibilidade para falar num grande grupo assim, ou publicamente falando, que eu também tinha passado por essa experiência. Muitas pessoas que me ouviram de maneira um pouco menor, numa roda de conversa, ou em algum grupo que eu tenha participado presencialmente, ou até alguns clientes que foram atendidos por mim. Então, em alguns lugares eu já falava sobre isso, mas não me posicionava publicamente sobre essa situação. O motivo dessa minha demora, né? E essa demora aqui vai entre aspas, porque cada vez mais eu entendo que cada processo é muito único e a maneira como cada um vai se posicionar, ou a maneira como cada um vai se revelando e saindo do seu silêncio é um caminho que realmente é muito difícil se fazer uma avaliação externa do que é que pode ser mais rápido, do que é que tem que ser mais demorado e tal. Mas vamos lá, como eu trabalho muito com o tema, então dentro de mim eu sinto que teve uma demora para poder falar sobre isso, porque dentro da minha história eu sei que muitas pessoas que estão envolvidas nessa situação, elas já sofreram e ainda sofrem muito com toda essa situação. A minha situação específica, ela mistura papéis que geralmente a gente coloca muito polarizados na sociedade. Quem é o vilão, quem é o mocinho, quem é o algoz, quem é a vítima. E a minha história específica tem uma coisa mais transgeracional, de uma coisa que passa por outra, que passa para outra, que passa para outra. Então é uma situação complexa bem difícil, assim. E tenho me trabalhado muito a partir do meu processo terapêutico e outros processos de autoconhecimento para conseguir me posicionar diante dessa coisa que é sistêmica e para entender um pouco o lugar de cada pessoa. E desse lugar que eu estou hoje em dia, eu sinto que eu não gostaria de gerar mais sofrimento com essa revelação. Então, o que eu estou encontrando por hora é uma forma de poder me posicionar e falar, olha, eu me interesso pela temática não somente porque eu sou muito sensível a ela, porque eu tenho uma escuta muito boa enquanto terapeuta, ou porque eu já estudei muito, eu já atendi muita gente. Não, eu me disponibilizo e que tenho energia para trabalhar com a temática porque eu também sou atravessado por ela. E isso traz algumas vantagens e desvantagens, né? Mas, enfim, depois eu falo mais sobre isso. Mas eu acho importante sair desse silêncio para poder falar abertamente e dizer assim, olha, se você acha, por exemplo, quem me escuta, quem me vê, se você acha que você não conhece ninguém que passou por situação de abuso sexual, saiba que eu passei. E o fato de ter passado ajuda outras pessoas a chegarem mais próximos de mim, como aconteceu depois da postagem e tal, ajuda a gente a poder, de fato, desconstruir esse muro do silêncio. Então, eu estava começando a ter dificuldade no ano passado a continuar falando sobre a temática sem poder dizer, isso eu comigo mesmo, sem poder dizer que eu também tinha sido essa pessoa. Então eu tive que passar por um processo de me trabalhar, de entender que lugar seria esse para poder me posicionar. Então teve essa, entre aspas, demora, mas agora eu estou aqui para poder realmente continuar movimentando essa energia. Então esse podcast também vai ser um podcast que vai trazer uma fala mais pessoal, onde eu não estou muito interessado em esmiuçar todos os detalhes do meu passado, por isso que eu falei agora,
Mas aqui e ali eu vou soltando algumas coisas onde a minha experiência, como foi pra mim isso e tal, e talvez trocar com outras pessoas. Eita, eu acho que vocês pode ser que saia no áudio um trovão enorme aqui. Eu tô gravando esse episódio aqui onde eu moro e tá tendo uma chuvinha boa do nada desde ontem. E agora tá tendo umas trovoadas aqui. Então, é isso. Acho que sincronicamente tem a ver com o tema, né? Chovendo, muitas águas, trovoadas, então... Brincadeiras à parte. Mas se vocês escutarem, vão descontando aí. É o lugar onde eu tô gravando. Então é isso, pessoal. Esse podcast tem essa pegada que também é mais pessoal. Mais pessoal e eu acho que isso vai ser muito bom também, porque eu estou querendo trazer outras pessoas que passaram pela situação e também já se posicionaram publicamente. Eu não quero fazer daqui um espaço terapêutico, onde as pessoas venham para cá para ter que se revelarem, justamente por isso, porque eu acho que na situação da pessoa adulta, tem que ter um cuidado bem interessante com como vai se dar essa exposição, essa revelação, em que ambiente, em que contexto, qual a condição que eu tenho de continuar cuidando disso, porque não é somente revelar e pronto, agora eu vou ficar lindo e maravilhoso, não. É todo um processo, tem várias consequências em relação a isso, então eu não vou fazer do podcast um espaço de revelação das pessoas, mas quero poder trocar de maneira mais direta e aberta sobre pessoas que já estão no meio de um caminho, que já estão cuidando sobre isso, e de poder aqui falar da nossa experiência. Eu falo muito, depois de fazer um episódio específico sobre isso, eu falo muito sobre a solidão de quem passou por essa experiência, né? Então, eu falo que uma pessoa adulta não tem escrita na testa dela que ela passou por essa experiência. E muitas vezes você conhece várias pessoas que passaram por uma situação parecida com a sua, nunca é igual, mas parecida, e você não consegue trocar com ela porque vocês nem conseguem falar uma para as outras. Então, eu sofro muito no meu canto e tenho muito medo de falar do meu sofrimento para outra pessoa, porque eu acho que essa pessoa vai me julgar, não vai me compreender, que ela não sabe o que é isso, e muitas vezes aquela outra pessoa também passou por aquilo. E ela não fala com você pelo mesmo motivo. Então, imagina esse silêncio, imagina essa prisão sem grades, onde a pessoa não se tem o direito de compartilhar uma história porque geralmente é pesada, é densa, traz sofrimento e tal, e a gente segue muitos milhares de pessoas que têm histórias parecidas, mas que não conseguem se revelar porque essas histórias estão trancadas a 7 chaves. Então, é importante esse lugar onde a gente pode criar espaço, onde a gente possa dizer, você também, né? Teve um movimento desse na internet uma época, né? Onde uma pessoa falou de assédio, de abuso, e as pessoas foram, eu também. Então, o podcast também vai ter uma pegada nesse sentido, assim, da gente poder se reconhecer enquanto pessoas que passaram por isso. E é isso, pessoal. Eu estou pretendendo também que esse podcast ele tenha episódios mais curtos do que tinha no Revelando C. No Revelando C, por ser em forma de conversa, de diálogo lá, com a Kézia, a Luana participou um pouco. Então a gente acaba que tinha episódios que eram um pouco maiores, até porque eu tinha uma necessidade de falar muito também, e eu vou tentar me trabalhar aqui. Isso é um ponto interessante, eu tenho conversado com algumas pessoas sobre isso. O fato de eu trabalhar muito com a temática, sem falar que eu passei por essa situação, parecia que me dava uma necessidade de dar muito para as pessoas, de falar muito sobre a temática. Não que a gente não tenha um universo enorme de coisas para falar, mas eu acho que 2 fatores, pelo menos é a minha expectativa para esse podcast, 2 fatores tendem a me colocar num lugar um pouco, eu diria falar, menos ansioso de falar muito. Uma é que a gente já tem um podcast do Revelando C, que muita coisa foi trazida já, então se construiu ali um compilado de informações sobre a temática que é significativa, então isso já foi feito, então a sensação que eu tenho é que alguma coisa já foi entregue, mas eu acho que tem a ver com esse momento também que eu acabei de falar, né? É como se eu quisesse falar muito, porque o principal que eu queria falar eu não estava falando, que é, eita, eu também passei por isso. Então parece que tinha uma energia que falava, tenho que falar mais, mas eu sempre nesse alto limite que eu coloquei aí, de que não é o momento. E aí eu sinto que talvez agora dê para falar um pouco mais, com mais calma, sabe, em relação a isso, sem tanta ansiedade da minha parte. E aí eu tô sentindo que a gente vai ter episódios um pouco mais curtos, onde eu possa trazer uma reflexão ou outra, muitas reflexões passam por mim diariamente, e
Eu vou estar com o Marcelo ainda, que estava lá comigo no Revão do C, né, que editava e trazia o olhar dele muito legal. E quando a gente fazia pelo Revão do C, a gente tinha que marcar o horário da gente, elaborar uma pauta e tal, porque tinham mais pessoas e tal. E agora não, o podcast vai ser muitas vezes, você vai talvez perceber uma coisa que vai ser um pouco mais espontânea, de coisas que eu tô com vontade, sentindo alguma coisa, falar da minha experiência, do que eu tô me movimentando nesse momento, e aí eu posso gravar, e a gente junto, eu e o Marcelo vai estar editando e vendo como é que vai ficar e tal, mas a ideia é que os episódios sejam um pouco menores para a gente poder refletir. Logicamente, quando eu for chamar um convidado, convidada, a gente for conversar, pode ser que a gente tenha episódios maiores lá, como uns 45 minutos, quase uma hora de podcast que a gente tinha lá no Revão do C, mas a ideia aqui é que seja um formato um pouco mais curto, até para facilitar realmente a escuta de quem está por aí, né? Para cumprir o que eu acabei de falar agora, que eu quero fazer episódios mais curtos nesse podcast, eu vou caminhando para uma finalização. Mas antes, eu queria falar que eu estou aqui hoje gravando esse episódio de apresentação desse podcast que tem esse nome, da Lama Luz, porque eu acredito firmemente que é possível para você que passou por essa experiência traumática na sua vida e que talvez já tenha sofrido muito com ela e talvez a sofra até hoje, que é possível você encontrar uma luz que ajude você a não ficar somente nesse lugar de sofrimento. Logicamente que essa luz, logicamente que o caminho, o percurso que você vai ter que trilhar para sair dessa prisão, sair desse labirinto, sair desse loop emocional aí que joga sempre você nos mesmos lugares, pode ser muito diverso do meu. Agora que eu falo pessoalmente que passei por isso, eu não quero me colocar como a referência que diz, olha, façam como eu fiz, que aí todo mundo vai encontrar um caminho. Não, até porque tem já várias pessoas que trabalham com isso, que passaram por isso e também estão se colocando disponíveis para poder trabalhar, para contribuir na situação e que provavelmente tiveram caminhos diferentes dos meus. Então os percursos são vários. Do mesmo jeito que o abuso sexual acontece de maneiras muito diferentes, a saída, a convivência, a superação desse trauma também podem ter vários caminhos. Então não se trata de achar uma fórmula pronta, uma receita que sirva para todo mundo, mas é de reforçar o lugar da esperança. É reforçar o lugar de que com trabalho interno, com autoconhecimento, com um espaço onde você possa curar as suas feridas, curar entre aspas, você pode encontrar sim um lugar que sua vida ganhe mais sentido e não seja somente uma mera sobrevivência apesar da dor. Uma mera conseguir viver dentro de uma prisão sem grades que o abuso gera na minha vida e eu sobrevivo. Não. É possível a sua vida ter sentido. É possível fazer o que o João Villacorta, que é um amigo e um profissional muito massa, que trabalha com a temática há muitos anos também, ele falou uma vez para mim uma frase que para mim marcou muito e eu falo ela aonde eu for. Ele disse assim, o abuso sexual não precisa ser a capa do livro da vida de ninguém. E para mim essa frase ela é muito simbólica e muito profunda. Então é possível você cuidar. O que eu quero fazer aqui nesse podcast é poder trazer a esperança de que é possível você se cuidar de uma forma que sua vida não tenha que ser resumida, reduzida somente ao evento do abuso sexual. Talvez, se você se trabalha, você pode fazer com que, no livro da sua vida, o abuso sexual seja um capítulo. Apenas um capítulo dentre outros. Talvez um capítulo grande, talvez um capítulo sofrido, talvez um capítulo que você folhear aquelas páginas ali não seja tão confortável para você. Mas ele pode ser uma ferida que cicatrizou. Uma ferida que, talvez uma ferida grande que você teve, mas que você teve o tempo e o cuidado suficiente para fazer essa ferida cicatrizar. E quando ela cicatriza, se você se olhar no espelho, você vai ver. Ela tá lá. Você olha para ela, mas ela não dói mais como já doeu. Ela pode inclusive lembrar como você é forte. Forte de ter passado por aquilo e realmente tá de cabeça erguida aí tentando fazer algo com a sua vida que não tenha se ficado aprisionado nesse passado, sabe? Então tô aqui muito com essa intenção de sustentar essa esperança que a gente pode encontrar uma saída para isso. Mas, olha, que finalização mais longa. Eu quero entrar no meu propósito. Mas assim, eu também quero dizer uma coisa em termos de apresentação do projeto, do podcast, né? Essa saída
dessa prisão, desse muro, eu também acredito que ela não vai se dar somente de forma individual. Porque eu estou falando aqui de você se cuidar, você que me escuta se cuidar, então parece que eu estou me direcionando somente para as pessoas que passaram por isso. Mas eu quero falar com você também, que talvez não tenha passado pela experiência, ou você também, que seja um profissional que atende pessoas com essa demanda, ou você que é pai ou que é mãe, e quero dizer que todos nós temos responsabilidade na desconstrução desse muro do silêncio. Porque, como falei já hoje, o problema não é somente uma pessoa, uma criança que passou por aquilo e cresceu dentro desse muro do silêncio e hoje em dia tem um trauma a ser curado. A questão também é toda uma estrutura social que não possibilita que a gente possa falar mais abertamente sobre temáticas como violência, temáticas sobre sexualidade, que a gente possa questionar esse valor tão tradicional e conservador que a família é o bem supremo e que a família só é protetora, acolhedora. Não. A gente, como sociedade, tem que se abrir para entender e para reconhecer que existem muitas crianças que estão sofrendo abuso sexual agora, nesse momento que eu estou gravando esse podcast. Então não se trata somente de vamos buscar dar recursos terapêuticos para que as pessoas adultas sejam curadas e tudo vai ficar bom. Não, porque nesse momento tem crianças passando por isso. E se a gente não parar para problematizar a sociedade como um todo, os valores, as práticas, os discursos, o machismo e a violência de gênero que está aí, enfim, se a gente não parar para discutir tudo isso, não vai adiantar dar algum tipo de recurso para quem é adulto, porque daqui a 10, 15 anos vai ter uma nova leva de adultos traumatizados se a gente não fizer alguma coisa na estrutura da sociedade. Então, se você não passou por isso, se você tem familiares que passaram por isso, então saiba que essa desconstrução, ela passa por todo mundo. A ideia desse podcast também é essa. Não é somente trazer uma ideia de, você pare para cuidar da sua dor, é dizer, olha, a gente precisa se juntar também enquanto sociedade com um objetivo comum, que é conseguir dar foco a isso, é conseguir trazer luz para isso que está tão escondido, que está tão nas sombras ali, para dizer, olha, tem algo muito forte acontecendo e precisamos falar sobre isso para que essas pessoas não fiquem tão isoladas, para que essas crianças que atualmente estão passando por isso, elas consigam encontrar uma sociedade onde elas não tenham que sofrer tanto sozinhas, silenciadas, em segredo, porque não se fala sobre isso. Então a gente tem um trabalho muito maior. Muito maior. Então o podcast aqui, eu estou de um lugar mais pessoal, mas o objetivo e o foco é tanto trabalhar nesse particular e dar espaço para que as pessoas que passaram por isso entendam que elas precisam se cuidar, mas é também a gente, enquanto sociedade, dizer assim, vamos todo mundo. Se todo mundo tivesse mais conhecimento acerca disso, a gente estaria vivendo uma sociedade muito diferente. Volto a falar da Ediane Ribeiro, uma pessoa que eu acho que vou citar em alguns momentos aqui no podcast, porque ela traz coisas que fazem muito sentido para mim. Ela traduz e coloca em palavras, enfim, coisas que eu também já pensava e me ajudou a organizar algumas coisas, mas ela tem trazido um movimento que, ela, se eu não me engano, ela fala que já nos Estados Unidos é muito forte, que é a ideia de construir uma sociedade. Ela trabalha muito com traumas, né? Não só abuso sexual, traumas de várias ordens. Mas ela fala da necessidade de se construir uma sociedade trauma-informed. Uma sociedade que seja informada sobre o trauma. Porque dentro da perspectiva que ela traz, que eu acho muito boa, se todas as pessoas conhecessem mais sobre como é que acontece um trauma, o conceito de trauma, o que é que o trauma faz, qual o impacto a longo prazo de um trauma e tal, é como se a gente conseguisse construir uma sociedade muito mais empática, muito menos adoecida, muito menos agressiva umas com as outras. É como se a gente pudesse realmente promover uma grande modificação nessa estrutura social. Então, antes de conhecer a Diana, eu falava muito disso. Eu digo que eu quero desconstruir o muro do silêncio, e já falava que era responsabilidade de todo mundo. Então, é mais ou menos essa ideia. Se todo mundo soubesse, por exemplo, conseguisse reconhecer que, por exemplo, quando uma pessoa adulta, ela se sente com vontade de falar sobre um trauma que aconteceu há 15 anos, isso não é mero mimimi. Isso não é somente uma pessoa que não consegue deixar de remoer o passado e que fica se apegando a coisa que não tem nada a ver. Não. Muitas vezes uma situação de 20 anos atrás, ela está presente como se tivesse acontecido ontem. E é importante a gente poder reconhecer isso. É importante que a gente dê espaço para que esse silêncio saia, que essa fala possa chegar. Então, se a gente pudesse fazer um grande geralzão e todo mundo pudesse reconhecer determinadas coisas,
a gente conseguiria talvez promover uma mudança estrutural muito mais significativa e talvez as próximas gerações tenham um ambiente muito mais favorável para que elas possam serem cuidadas de alguma forma. Queria falar ainda um ponto que eu acho muito importante antes de finalizar, de fato, esse episódio de apresentação do podcast, que é assim, o objetivo desse podcast é muito mais fomentar uma discussão, uma reflexão e compartilhar experiências para que a gente possa reconhecer o quanto é importante olhar para essa temática. Eu não tenho ainda, Guilherme, profissional que trabalha com essa temática, uma estrutura que eu possa oferecer às pessoas que estão precisando um espaço de cuidado. Isso, inclusive, era um grande motivo de desafio da gente do Revoando Ser, porque a gente começou a alcançar um número maior de pessoas, as pessoas começaram a procurar a gente e a gente não tinha pernas para dar conta de estar atendendo tantas pessoas que procuravam a gente. E a gente não tinha tanta perna para poder garantir uma maior acessibilidade ao processo da psicoterapia. E porque é isso, eu falo para você que eu faço terapia desde os 13 anos e estou aqui, e só que eu pude fazer terapia. Então, essa fala não pode ser descontextualizada de um lugar sociocultural, sociohistórico. Eu vim de uma situação de uma família que sabia da importância da psicologia, minha mãe era psicóloga, e ela reconheceu que eu estava precisando, ela pôde me estimular a fazer terapia e pôde custear. E isso me ajudou bastante, eu agradeço muito a minha mãe por ela ter me incentivado nesse caminho. Eu tenho quase certeza, como já coloquei nas redes sociais, que talvez eu não tivesse nem aqui, se eu não tivesse enveredado por um espaço de cuidado e de sair do meu silêncio naquela época. Então, eu estou aqui num lugar, assim, ainda de desafio, que é reconhecer a importância das pessoas poderem trabalhar e terem o acesso a uma psicoterapia que possam ajudar que elas se cuidem, mas eu não tenho essa estrutura para oferecer. Então, isso é uma preocupação que vai ficar um pouco mais a longo prazo para mim. Eu quero muito fortalecer a reflexão, fortalecer isso, e aí talvez começar a ver outros profissionais que se interessem por essa temática, onde a gente possa construir algum espaço mais formativo para poder trabalhar determinadas questões, porque a gente não vê muito a questão do abuso sexual nas faculdades, eu não vi, e recentemente eu ainda continuo falando com algumas pessoas que estão mais nas academias, e também não é um tema que é recorrentemente falado, ainda mais quando eu estou falando de adultos. Eu vou falar um episódio só sobre isso, né? Já tem lá um Revoando Ser, mas vou trazer para cá, por que falar de pessoas adultas. Então, essa ideia desse podcast é fomentar um espaço de engajamento, de reflexão, de reconhecimento da importância dessa temática, para gradativamente ir construindo depois uma certa rede de profissionais que se interessem em trabalhar com essa temática, para a longo prazo a gente poder ver como é que a gente pode criar mecanismos sociais de poder trabalhar também nessa dinâmica que é mais individual, que precisa de psicoterapia e tal. Então, é um pouco frustrante para mim, porque eu sei que quando uma pessoa talvez encontre um espaço que diz, caramba, essa pessoa fala sobre o meu universo, essa pessoa diz que é importante se cuidar, então onde eu me cuido? E eu não ter o que dizer, vai por ali, vai por aqui, vai por aqui. Então não tenho isso ainda para oferecer, mas é algo que não deixou de ser uma preocupação. Quando se pensou no Revoando Ser, se tinha esse objetivo de se tentar criar uma forma, um projeto social que desse conta disso, mas as coisas caminham por lugares diferentes e eu não desisti dessa proposta, mas eu não tenho isso ainda para oferecer para todas as pessoas que talvez precisem. Vai ser uma construção também. Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui nesse episódio de apresentação. Quem quiser me seguir, ter mais acesso aos conteúdos que eu falo e tal, que não seja aqui no podcast, pode me seguir no Instagram. O Instagram está na descrição desse podcast. Ou também mandar e-mail pro dalamaluz, tudo junto, @gmail.com, para entrar em contato, compartilhar alguma coisa, dar sugestão, enfim, enviar críticas e coisas do tipo. Também criei esse e-mail para poder ter um canal de comunicação mais direto para quem quiser mandar e-mail. É isso, pessoal. Espero que tenha feito sentido para vocês e vamos lá, movimentar mais energia para poder ir desconstruindo esse muro do silêncio da melhor forma possível. Valeu, um abraço para todo mundo e até a próxima.